Minha saudação a todos os alunos de contabilidade da UFPR, no sistema de EAD, nessa nossa disciplina de Sistemas de Informações Contábeis e Gerenciais. Aqui é o professor Daniel Cardoso e vamos dar seguimento ao nosso curso hoje falando sobre um tema que eu acho que alguns de vocês podem conhecer, podem não conhecer, mas isso não é importante. O importante é que a gente vai tentar aprender juntos hoje um pouquinho sobre uma tecnologia chamada Data Warehouse. Se a gente for traduzir literalmente, warehouse quer dizer um grande armazém, galpão, ou seja, de cara a gente que já está estudando com informação, com dados, a gente já percebe que tem a ver com quantidade de dados, né, com onde a gente vai armazenar, será? Será que é um sistema de armazenamento de dados? Vamos descobrir. É importante sempre falar que nós estamos num curso de contabilidade, nós vamos formar contadores e que, obviamente, a gente não está adentrando na parte, né, de como fazer em relação a tecnologias. Né? A gente não vai estar detalhando, até porque não é o objetivo do curso, né? Mas, inclusive, eu gostaria até de frisar que se você não entender absolutamente nada do nosso curso, a grande sacada é entender que a contabilidade é um sistema de informações. E é um sistema de informação que coexiste com outros sistemas dentro de um grande sistema maior, como a gente estudou aquela estrutura de sistemas, que é o sistema empresa, e tem o seu papel e tanto fornece como coleta informações, interage com outros sistemas e que é um grande e importante subsídio para a tomada de decisão. Então, tudo que nós estudamos aqui é para dar uma noção mínima para que nós, contadores, possamos ter pelo menos ciência do que é, do que existe, do que está disponível e que não sejamos ignorantes em relação às tecnologias que estão presentes no dia a dia de uma empresa. Nessa aula eu vou utilizar o material da dissertação de mestrado de Domênico, né, que ele fez em 2001. Foi um material que eu achei interessante, achei mais didático, inclusive, do que o material que é apresentado nos livros, pois ele tem um capítulo que ele dedica a uma parte mais didática, mesmo explicativa, de uma maneira mais simples de se entender, do que a maioria dos livros que acaba tendo uma linguagem muito técnica. Então, o que, a gente, o endereço para quem quiser consultar a dissertação dele na íntegra vai estar disponível lá no finalzinho, lá nas referências. No final da aula eu vou disponibilizar para vocês, obviamente. Sobre a tecnologia de Data Warehouse, a gente pode dizer o seguinte: com a rápida evolução da tecnologia de informação e a disseminação de uso de computadores que eram ligados entre si, praticamente entre todas as organizações de médio e grande porte, antigamente, né, se a gente for para pensar, as empresas tinham computadores, mas eles não se comunicavam, mesmo isso, obviamente, há muito tempo atrás. No segundo momento, os computadores existiam e eles se comunicavam só no ambiente empresa, dentro daquela mesma sala ou dentro do mesmo prédio. Depois começaram a se comunicar e aí veio a internet de forma generalizada, permitindo comunicação independente da localidade física, né, da existência do ponto físico. Então, hoje, praticamente todas as empresas de pequeno, médio e grande porte podem fazer algum uso de sistema informatizado para realizar os processos mais importantes. Mas com o passar do tempo, acaba se gerando uma quantidade enorme de dados realizados aos negócios, mas que são desintegrados entre si. Ou seja, você tem um setor de faturamento, tem um setor de pessoal, você tem vários setores, eles têm sistemas informatizados e em muitas das empresas, uma boa parte delas, não existe integração nesses sistemas.
Então, esses sistemas eles geram dados. Perceba, quando a gente falou do sistema ERP, a gente está falando de um sistema que meio que agregaria os outros sistemas, tá? Mas agora a gente está falando especificamente dos dados que são relacionados aos negócios da empresa, que são gerados, né, todo dia pelos diversos setores da empresa, mas entre si eles são totalmente desintegrados. Esses dados, eles armazenados em uma ou mais plataformas, são um recurso. Mas, de um modo geral, eles assim, raramente servem como subsídio estratégico no estado original deles para o processo decisório. Em outras palavras, você não toma decisão. O administrador acaba não tomando decisão com base nisso. Então, por quê? E o porquê disso? Porque os sistemas tradicionais de informática eles não são projetados para gerar e armazenar as informações estratégicas. Normalmente o sistema ele é gerado para uma finalidade específica, para atender uma função específica. Então as bases são formadas de dados cruciais para a empresa, mas na verdade são dados que são, como já disse antes, desintegrados. Em termos de decisão, os dados de certa forma são vazios e sem nenhum valor transparente para o processo gerencial das organizações. E o que acarreta? Né? Acarreta que essas decisões, as decisões que tanto a alta gerência como a gerência intermediária e de menor nível, ou do maior nível, seja lá qual for, normalmente são tomadas, desculpe, baseadas em experiência dos administradores, quando pode, né? E também em fatos históricos que foram armazenados pelos diversos sistemas de informação utilizados pela organização. E aí é onde entra o nosso Data Warehouse. Um Data Warehouse é projetado para que os dados possam ser armazenados e acessados de maneira que não fiquem restritos a tabelas e linhas relacionais. Ou seja, deixa eu falar outra definição, o outro tópico que vai ficar mais fácil de entender essa definição. Então, o Data Warehouse, o DW, ele contempla a base e os recursos necessários para um sistema de apoio à decisão. Então, o Data Warehouse ele é criado para que a partir dos dados que são gerados pelos outros sistemas, mesmo que sejam dados desintegrados, né? E principalmente sistemas de informações executivas, eles vão fornecer os dados integrados e históricos que vão atender a alta direção e até as gerências de baixo nível. Então a ideia do Data Warehouse é aproveitar aquela informação que iria ficar sem uma utilidade prática, em que pese ela ter valor, porque ela agrega informação de todas as áreas, mas se não há um processo de integração com uma perspectiva gerencial, efetivamente aquele dado é um dado vazio que vai se perder. A ideia do Data Warehouse é se aproveitar disso. Vamos falar mais de Data Warehouse. Segundo Inman, um pesquisador da área, Data Warehouse é uma coleção de dados orientados por assuntos integrados, variáveis com o tempo e não voláteis, para dar suporte ao processo gerencial de tomar decisão. Outra definição de Hardin, eu não vou conseguir pronunciar esse nome, e Hall, 1996. Data Warehouse é um processo em andamento que aglutina dados de fontes heterogêneas, ou seja, fontes distintas, incluindo dados históricos e dados externos, para atender a necessidade de consultas estruturadas e ad hoc, relatórios analíticos e de suporte à decisão. Outra definição de Barkini: Data Warehouse é uma coleção de técnicas e tecnologias que juntas disponibilizam um enfoque pragmático e sistemático para tratar com o problema do usuário final de acessar informações que estão distribuídas em vários sistemas de organização. Se não deu para entender nada até agora, mas dá para a gente entender o seguinte: existem informações, elas estão
distribuídas em vários sistemas, porque os sistemas eles existem, né? Existe um sistema para faturar nota fiscal, existe um sistema para dar entrada e saída de mercadorias, existem vários sistemas. Eu estou dando mais exemplos voltados à contabilidade, mas existem sistemas também de recursos humanos, por exemplo. Então, esses diversos sistemas, eles não estão integrados, mas eles estão gerando informação, informação boa, informação importante, informação que, se for compilada e catalogada com uma abordagem de gestão, pode ajudar a tomada de decisão. Então, é basicamente esse o contexto de Data Warehouse. Os bancos de dados operacionais, que é o banco de dados do dia a dia, do sistema que é formado, não um data warehouse, um sistema comum. Ele tem seu próprio banco de dados, né? E os bancos de dados operacionais, eles mantêm armazenadas as informações necessárias para viabilizar as operações diárias da empresa. Basicamente isso. São utilizados por funcionários, né, para registrar e executar operações que são definidas. Por isso, seus dados podem sofrer constantes mudanças conforme as necessidades atuais da empresa. Esse tipo de banco de dados não exige grande capacidade de armazenamento. E aí isso já é uma deixa para dizer que o Data Warehouse, ele realmente, por isso o nome é Warehouse, que seria um grande armazém galpão, vai precisar de muita memória, de muito armazenamento, ou de muita memória disponível, porque vai se fazer armazenamento de muita informação. Já um Data Warehouse, ele armazena dados analíticos, ou seja, é um dado tratado destinado a necessidades da gerência no processo de tomada de decisão. Isso pode envolver consultas complexas, né, obviamente, que necessitam acessar um grande número de registros. Por isso, é importante a existência de muitos índices criados para acessar as informações da maneira mais rápida possível. Um data warehouse armazena informações históricas de muitos anos. Imagina, você já tem um dia só de operação, dependendo do tamanho da empresa, você pode ter uma infinidade de dados. Agora imagina que isso tudo também pode ser feito de forma histórica. Você pode resgatar, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos de informações. Então isso vai implicar numa capacidade de processamento e armazenamento enorme, né? Obviamente. E essa é a ideia do warehouse, né? Se você vai ter um warehouse, você vai ter que ter, de fato, uma grande capacidade de armazenamento. Conclui-se então que o Data Warehouse é um recurso que as organizações possuem para analisar informações históricas, podendo fazer uso dessas para a melhoria dos processos atuais e futuros. E aí, veja bem, desculpa, nós temos no dia a dia que tomar decisões. Em que pese não seja necessário que uma coisa que aconteceu no passado ela se repita no futuro, para muitas coisas, e a gente pode dizer para a maioria das coisas que acontecem no dia a dia da empresa, independente do negócio da empresa, essas coisas elas tendem a ser cíclicas e ter um antecedente histórico. Então, se eu conheço a história, e eu não sei se isso é fácil de perceber para vocês, tem muita empresa que tem aquele funcionário, aquele funcionário, ele é a memória viva da empresa, ele está aqui desde a fundação. Qual é a grande sacada desse funcionário? É porque ele conhece os processos, o que aconteceu, o que não aconteceu ao longo da história da empresa. Então, na verdade, ele é um warehouse, né? Sendo que uma pessoa ele tem armazenado informações históricas e ele conhece a operação da empresa, então provavelmente ele sabe das coisas que são importantes para se tomar decisão e as que não são. Ele, sem querer, obviamente, sem não diria nem tanto sem querer, mas sem um processo lógico e organizado para isso, ele tem as características necessárias para o warehouse, ou seja, ele compila informações antigas, ele tem distribuição de prioridades, ele vai saber o que é importante, o que não é importante, o que vem de onde vem,
E isso aí pode servir para se tomar uma decisão e melhorar o processo atual e também melhorar o processo futuro, né? Espero que esteja começando a ficar um pouco mais clara a ideia de Data Warehouse. Então, o Data Warehouse é formado por resumo de dados extraídos de um ou vários sistemas de computação, normalmente utilizados há vários anos e que continuam em operação. Ou seja, você não vai desfazer nenhum outro sistema. Você vai, na verdade, se aproveitar das informações, dos inputs que ele vai te fornecer. São construídos para que os dados possam ser armazenados e acessados de forma que não sejam limitados por tabelas e linhas estritamente relacionais. Aí a gente tem uma coisa que nós vamos usar, não só hoje que a gente vai estar falando, mas que vai acontecer de você se deparar com essa palavra no estudo de sistema de informação de um modo geral, que é a palavra metadado. Então, o que seria metadado? Já fica como uma definição que vocês levam não só para agora, mas para a vida. Uma definição de metadado seria que metadado é o significado dos dados. Ou seja, o metadado é uma abstração dos dados ou ainda dados de mais alto nível que descrevem dados de um nível inferior. Na verdade, apareceu ao contrário, apareceu a resposta antes da pergunta. Mas o que seria metadado? Então, metadado seria basicamente isso. Para a gente entender um metadado, sem metadados, os dados eles não têm significado. Por exemplo, são exemplo de metadado as descrições de registro em um programa de aplicação ou o esquema de um banco de dados descritos em seu catálogo, ou ainda as informações contidas em um dicionário de dados. Esse aí é o metadado. Ele dá significância ao dado. Ele é um dado de maior nível, que inclusive toda vez que a gente navega na internet, toda vez que a gente transita, que a gente faz transações usando tecnologia, a gente, de alguma maneira, a gente revela metadados que podem ser, inclusive, utilizados para o bem e para o mal, dependendo da intenção das organizações. Então, os metadados eles podem ser classificados em dois tipos, segundo a definição de Davi, em 1999. Os metadados técnicos, ou technical metadata, usados pelo pessoal de desenvolvimento e manutenção, que é aquele metadado que já de quem é da área especializada, e os metadados de negócio, que na verdade, dentro da discussão dele, eu ainda acho que é uma subdivisão. Os metadados de negócio, que são aqueles do dia a dia mesmo e que interessariam diretamente a nós, contadores, no business metadata, usados pelos analistas de negócio, e existem os metadados centrais, o core metadata, usados pelos administradores de dados e do banco de dados. Aí é uma coisa totalmente técnica e bem específica de quem é dessa área, que alguns autores chegam a classificar como metadados técnicos e essa definição eu acho perfeita. A princípio, o tipo de metadados que nos interessam são os business metadados. Por quê? Porque são aqueles que têm a ver com o negócio e, no nosso caso específico, se a gente está falando de gestão, se a gente está falando de sistema de informação e estamos falando de contabilidade, é esse tipo de dado, metadado, que nos interessa. A gente tem que falar também de uma outra palavra chamada data marks. São subconjuntos de dados da empresa armazenados fisicamente em mais de um local, geralmente dividido por departamento, ou seja, data marks departamentais. Imagine aqui que a gente está falando de uma escola. Então, uma escola ela tem um setor acadêmico, tem um financeiro e tem um setor de compras, né? Sei lá, compra verduras e material para merenda. E você tem um data warehouse central, que ele, na verdade, é como se você estivesse compartimentando o data warehouse central, né? Você teria
Inclusive, essa é uma estratégia que se usa por algumas empresas a fim que não tem condição de ter um grande data warehouse, é ter vários data marts, né? E a ideia é que cada data mart desse ele tem aquele subconjunto de dados que tem a ver com aquele departamento, com aquele setor. Mas já seria diferente de você ter ele solto, como é o estágio pré-data warehouse. Nesse momento você tem o conjunto de dados agrupados, mas agora agrupados por setor, né, por segmento. E um data warehouse central que estaria é, dando inputs e ao mesmo tempo sendo municiado por eles. As organizações cujas exigências são mais modestas, ou seja, aquelas que necessitam construir um data warehouse para departamentos específicos, podem optar por construir pequenos data marts. Isso é exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Então, a empresa não tem condição de ter um grande data warehouse, ele tem um data mart para cada setor específico. Aqui, essa é uma tabela que eu faço questão de mostrar para vocês, mas que é basicamente informativa. Obviamente eu não vou cobrar numa avaliação que ninguém tenha isso decorado, mas é importante para a sua vida enquanto contador e que lide de alguma maneira com o sistema de informação, que sabe que existem dentro do desenvolvimento e da manutenção de um data warehouse funções e responsabilidades. Então, você vai ter o gerente do Data Warehouse. O que o gerente do Data Warehouse faz? Ele vai definir as estratégias, né, do Data Warehouse, qual que é o objetivo, né, onde se quer chegar, qual que é qual que é a necessidade da empresa, né? Ele vai planejar, vai gerenciar o Data Warehouse e ele vai comunicar os objetivos do Data Warehouse para a equipe de desenvolvimento. Aí tem um cara fundamental, o arquiteto de dados. Por quê? Porque é ele que vai desenvolver o modelo. Não que nenhum dos outros não seja importante, é óbvio. Mas um arquiteto de dados é um profissional que vai desenvolver o modelo de dados, ele vai analisar as exigências, ele vai desenhar a estrutura dos dados, como é que o dado vai chegar, né? Aquela coisa das telas e tudo mais. Define as visões gerenciais para os dados e é realmente um processo crítico, é uma parte importantíssima da concepção de um data warehouse. Aí você vai ter o administrador de metadados que a gente falou ainda agora. Esse cara vai definir os padrões de metadados, ele vai gerenciar também o repositório dos metadados, onde os metadados vão estar armazenados. Tem o administrador do banco de dados, os dados em si, aqueles dados que estavam soltos e que de repente agora vão ser agrupados no Data Warehouse. Então ele vai criar a estrutura física do banco de dados, ele vai monitorar o carregamento dos dados e a performance das consultas. Um usuário de nível gerencial, aí já pode ser um diretor, um gerente, um supervisor, ele que vai dizer, né, porque a gente está falando das etapas da concepção do Data Warehouse. Então, o usuário ele tem um papel importante, ele tem que dizer quais são os dados necessários, o que é que eu preciso para tomar decisão. Ele vai especificar quais são as regras do negócio, como é que se funciona aqui, como é que funciona essa empresa. E ele vai testar os resultados das transformações dos dados. Porque veja, lembra que a gente tem dados que eram dados soltos, eram dados que eram gerados pelos diversos sistemas, e aí esses dados de alguma maneira eles são transformados no Data Warehouse. E ele vai testar para ver se esse novo dado, essa nova informação, é uma informação que realmente vai ajudar, vai facilitar a vida dele. Se não acontecer, se não estiver servindo, volta todo o processo. Né? Você vai ter que conversar com o arquiteto de dados para ele desenvolver um novo modelo, e aí tudo vai depender do usuário final, né? Do cara que vai estar usando essa informação para tomar a decisão. Temos também um analista de processo que vai estar envolvido, que vai desenvolver as aplicações de suporte à decisão, um especialista em aplicações operacionais, que vai indicar onde estão os dados nos sistemas operacionais, analista e programador de conversão, realmente tem muita função, mas desenvolver um data warehouse não é uma coisa tão simples como pode aparentar ser.
Esse cara vai estar, o analista e programador de conversões, ele vai estar indicando as fontes de dados para o Data Warehouse, ou seja, de onde o dado vai vir, quais são os sistemas que vão municiar, que vão vão estar cedendo, né, os dados para o Data Warehouse, e ele vai desenvolver programas para selecionar e carregar dados. Perceba, a gente está falando de dado e armazenamento de dados, mas existe a necessidade de programas, de softwares que vão fazer a captura desse dado lá num determinado sistema e trazê-lo para o Data Warehouse. Então, esse programa vai ter que saber que tipo de dado ele vai selecionar, como que ele vai carregar, e isso não é uma coisa tão simples, principalmente se na tua empresa existem diversos tipos de sistemas. Então, provavelmente você vai ter vários programas de seleção e carregamento de dados. Um especialista em suporte técnico que vai desenvolver as atividades técnicas, aí é a parte mais de hardware, né? Que vai estar instalando e configurando as máquinas. Para quê? Para que o gerente, para que quem vai tomar decisão tenha lá na sua máquina o acesso à tela que vai estar disponibilizando o Data Warehouse, que vai estar dando para ele informações tratadas e com uma pegada gerencial. E, obviamente, um instrutor para treinar os novos usuários que vão se utilizar do Data Warehouse. Dentro dos passos, né, para implantação, a gente falou de pessoas no slide anterior, agora a gente não vai detalhar muito, vocês vão entender o porquê. Um Data Warehouse não é um produto que se compra. Isso é uma coisa que é importante. Se você não precisa ser expert em tecnologia nem nada, mas fixe isso. Preste atenção nisso. Um Data Warehouse não é um produto que você vai ter no mercado pronto. Use esse modelo de Data Warehouse. Cada empresa vai ter o seu. É um produto, digamos assim, personalizado. Então, assim, o Data Warehouse não é um produto que se compra, mas sim um projeto que envolve análise e implementação com a participação de várias tecnologias. Lembra que eu falei ainda agora? Você vai ter software para coletar dados, para carregar dados no Data Warehouse, você vai desenvolver modelos, você vai ter que criar interfaces. Então, na verdade, não dá para você ter um Data Warehouse que seja genérico, que sirva para qualquer empresa, porque toda empresa tem suas próprias particularidades. Esse artigo, How to Build an Effective Data Warehouse, que é do suplemento especial do New Insights in Data Warehouse Solutions, da HP Information Week, HP, de outubro de 96, é um artigo bem interessante que estava lá na dissertação do Domênico e eu dei uma olhadinha. Esse artigo ele é bem bacana para quem quer realmente entender bem mais a fundo a questão da implementação de um Data Warehouse. Não é obrigatória essa leitura, obviamente. Fiquem à vontade, aqueles que desejarem. Mas existem outros também. Eu, na verdade, estou só exemplificando que não é um processo muito simples, existe um nível de detalhamento e um passo a passo mais complexo a ser seguido e que eu estou preservando vocês disso. Mas aqueles que efetivamente quiserem, tiverem mais interesse em iniciar a entrar nessa área, essa é uma boa referência e também outros que existem no arcabouço acadêmico, né? Então, na verdade, ele vai sugerir nesse artigo ele 7 etapas para a criação de um Data Warehouse. E inicialmente, ele parte da ideia de um Data Mart, lembra? Aquele Data Warehouse específico de um departamento. Então, é bem legal por causa disso, porque ele começa mostrando como se você fizesse um Data Warehouse somente para um departamento e chega até o nível mais alto, que seria de ter um Data Warehouse corporativo, né? Um grande Data Warehouse. Então, para resumir
E a gente, como eu tinha dito, a gente vai tentar ter aulas menores e mais direto ao ponto. Surgida no começo dos anos 90, a tecnologia Data Warehouse tem por objetivo organizar os dados operacionais da empresa, né, que são oriundos de sistemas legados, legados no sentido de que foram deixados de uma organização, porque eles são deixados no dia a dia, ano após ano, eles vão sendo armazenados, vão sendo acumulados. E isso visa atender às necessidades de suporte e decisão da alta administração. Lembra, nossa temática na disciplina é Sistema de Informação Gerencial. Sistema de Informação Contábil e Gerencial. Ou seja, sistemas que vão dar suporte à tomada de decisão. Os principais elementos do Data Warehouse incluem desde os sistemas de origem, sistemas legados ou operacionais, como eu acabei falando, até as aplicações sobre o ambiente construído, que é justamente todo o arcabouço de softwares e mudanças e planejamento de arquitetura de sistema que vai ter que se criar para se poder aplicar o Data Warehouse. Eu não posso fazer somente com o que eu já tenho de informação. Eu tenho que criar um lugar e maneiras para... e aí vão ser os softwares que vão converter aqueles dados que não têm um sentido só, isoladamente, mas que, no geral, vão se tornar informações voltadas à tomada de decisão, que vão dar a possibilidade da tomada de decisão. Então, a arquitetura de construção do ambiente Data Warehouse, ele surge da abordagem top-down, onde o Data Warehouse é construído inteiramente e data marts são extraídos do mesmo. Ou seja, na abordagem top-down, você tem o Data Warehouse grande, você junta lá conjunto de todas as informações da organização e cada setor vai ter o seu data mart extraído a partir do grande Data Warehouse. Mas existe uma outra abordagem, que é a abordagem bottom-up, em que o ambiente Data Warehouse é resultado da integração de data marts orientados por assunto. O assunto, no caso, a aplicação, a ideia do que é importante para a empresa em relação a tomar decisão e que vai estar migrando aquelas informações para a formação de uma massa que permita criar aplicativos, criar aplicações que permitam a tomada de decisão. Estudos mostram que existe uma maior tendência de aplicação da abordagem bottom-up, ou seja, você tem a integração de pequenos datamarts, que foi mais ou menos como a gente viu, ao longo da aula, em que existem os setores, existem os datamarts de cada setor, e você, no geral, tem um Data Warehouse que vai estar integrando isso aí. Um desenho que mostraria mais ou menos dentro daquela escola, que eu até falei no exemplo, é que teria o setor acadêmico, né, com seu próprio datamart, você teria o datamart do setor financeiro, datamart do setor de compras, e teria o Data Warehouse central, que seria justamente onde você teria todos os dados congregados e você teria softwares específicos que fariam os tratamentos dos dados e, como a gente viu, tem aquele passo a passo, pessoas desenhando telas e desenhando sistemas que vão estar realmente congregando toda essa informação e transformando em informação voltada à tomada de decisão. Então, essa dissertação é do Domênico, eu estou deixando uma referência para vocês aqui. Foi a nossa aula de hoje. A gente vai estar fazendo uma atividade não agora, mas teremos uma atividade nessa nova fase do nosso curso, já voltado mais à pesquisa e a uma aplicação mais prática no dia a dia das empresas, até no dia a dia de vocês, para aqueles que trabalham. Então, a gente falou dos sistemas ERP, né? E a gente está falando hoje de Data Warehouse e vamos ter atividades mais, digamos assim, mais práticas, né? Espero que vocês tenham entendido. Pesquisem mais sobre o assunto. Tenham uma boa semana de estudos, não só nessa disciplina, mas em todas. E até a nossa próxima aula.